Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos estar atentos para ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor fala conosco. Então, Senhor, que eu seja o teu vaso de barro, para que eu possa ser teu instrumento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia aí, no livro de Josué. Quem estava na quarta-feira aqui já deve estar imaginando. Realmente, o Mateus deu uma palhinha aí sobre Jericó. E o tema da nossa palavra é: que estratégia Deus está dando para você? Pensa um pouquinho aí. Que estratégia Deus está dando para você? O duro é se você falar para mim, nem sei. Que estratégia? Hoje, então, você vai aprender a entender o que é estratégia para descobrir qual é a estratégia que Deus está dando para você. Amém? Então, Josué capítulo 6. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vamos dar uma pausa aqui. Jericó era uma cidade que o Senhor já havia declarado que seria do povo de Israel. Jericó era conhecida porque era uma cidade rica em recursos naturais. Era uma cidade de palmeiras, bela e atrativa. E aí nós, lendo aqui o primeiro versículo, percebemos que o rei estava meio temeroso, porque já havia boatos que aquele lugar seria dado aos filhos de Deus, seria dado ao povo de Israel. Mas para você ter uma ideia de como era essa cidade, ela era rodeada por um muro, mas não era qualquer muro. O muro tinha 10 metros de altura. Quantos metros tem aqui, mais ou menos? Sabe me dizer? Daqui até aqui? Uns 3? Mais? Daqui do chão. Cadê o engenheiro? Sumiu. Daqui até aqui de 6 metros? 10 metros daria maior que esse prédio quanto? Uns 2 desse? Mais ou menos? Então, ela tinha 10 metros de altura. 4 metros de largura. Quanto tem daqui a aqui? Daqui a aqui tem uns 4 metros? Vou pedir perdão aqui. Para trazer essa palavra bem ilustrada, eu ia medir, mas não deu tempo. Eu ia medir daqui até aqui, para vocês terem noção, porque eu gosto que vocês pensem. Eu gosto que vocês imaginem esse muro. Não era qualquer muro. Era um muro de... gente, vamos aplaudir Jesus. Olha os irmãos com a trena lá. Vamos entender. Amém. Glória a Deus. Quanto deu aí? Olha lá para trás, ó. Uma parede, uma largura de 4 metros. É um muro que não vemos por aí, esse muro. A casa de Raabe foi construída em cima do muro. A Raabe morava em cima do muro. A casa dela era em cima do muro. Ela tinha uma vista privilegiada daquela casa. Ela via a cidade e ela via fora da cidade. Raabe era uma prostituta, mas que tinha um coração temente a Deus. Ela cuidou dos espias que foram espiar Jericó. E por conta disso, por causa da atitude dela, foi prometido para ela que ela e os seus familiares
seriam poupados. Deu para entender? O que a gente faz diante de Deus gera resultado para nós e para quem está perto de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Forte, né? Ela teve uma atitude de ser bênção, de ser boa para os homens que foram lá espiar a terra. E por conta disso, a vida dela e dos familiares dela, de quem ela quis cuidar, dentro daquela casa em cima do muro, ia ser poupada. Amém? E realmente foi. Tanto foi que depois ela se casou, se tornou uma mulher cristã, uma mulher de Deus, e o filho dela, chamado Boaz, foi bisavô de Davi. Amém? Amém. E Davi, Jesus está na genealogia de Davi, está lá. Então, Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Amém, igreja? Dá para quebrar preconceito, não dá? Dá, né? Então o Senhor falou para eles: olha, eu entrego na tua mão Jericó, o rei e seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado de trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então, o muro da cidade cairá rente com o chão. E o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do pacto. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, rodeai a cidade, e marchem os homens armados diante da arca do Senhor. Até aqui. O que eu quero falar para você? Diante desse muro, que talvez uma bomba fizesse um buraco nele, talvez um forte armamento pudesse abrir uma fresta nele, um tiro de canhão, sei lá o quê. O Senhor dá para Josué uma ordem diferente, mas uma ordem detalhada. E Josué não podia fazer nada que não fosse de acordo com o detalhe que Deus deu para ele. Tudo detalhado. No versículo 10, Josué diz assim, Josué tinha dado a ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. Amém? O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que o nosso Deus é um Deus diferente. Começa por aí, diferente. Que para você ter vitórias, você não pode usar muito a lógica, a sua razão. Você tem que usar a sua fé. E a fé, às vezes, é contramão da lógica. Porque, logicamente falando, racionalmente falando, como é que cai um muro desse tamanho, nessa largura, com o povo rodando em volta, tocando buzina, tocando trombeta e gritando? Fala para mim, irmãos, é loucura ou não é? Total. Loucura total, total. Mas, além de tudo isso,
Tem a hora de gritar, tem a hora de calar. Tem a hora de você falar. E tem a hora de você calar. Deus te dá a estratégia para você, quando fala e quando cala. Josué falou para eles assim: não é para vocês falarem nada, nenhuma palavra. É para dar a volta em silêncio. Ei, o que Deus queria com tudo isso? Deus queria mostrar que Ele é um Deus de detalhes, que nós precisamos andar segundo a sua orientação, nem para a direita, nem para a esquerda, nem mais, nem menos, nem falar alto, nem falar baixo, nem grita, nem esperneia. Você faz conforme Ele determina. Tudo tem hora. Com Deus tudo tem hora. Não saíram lá desembestados, gritando, fazendo do jeito que eles queriam. Eles saíram ordenadamente, com uma proposta a ser seguida, cumprida, à risca. Tudo foi resolvido com fé. Por quê? Porque Deus havia prometido para Josué: olha, eu entrego Jericó na tua mão. Amém? Apesar de Deus entregar Jericó na mão de Josué, tinha a parte de Josué. Amém? Deus tem uma vitória para você, mas tem a tua parte, que precisa ser seguida à risca, precisa ser feito nos mínimos detalhes. Na hora de você calar, calar, na hora de você gritar, gritar. Porque quando os sacerdotes, versículo 16, quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O muro tinha caído? Ainda não. Foi quando eles gritaram que aquela muralha veio ao chão. E o que eu acho lindo, no versículo 5, diz: rente ao chão. Rente ao chão é, lá mesmo. Tudo lá. Amém? Diante disso, diante desse muro enorme, se fosse uma conversa normal, uma conversa humanamente falando, era muito improvável uma vitória. Sim ou não? Quem estava do lado do muro, devia falar: nós estamos seguros. Eles nem saíam da cidade, não abriam seus portões para não correr o risco de alguém aproveitar a deixa e entrar. A Bíblia diz no primeiro versículo: eles ficaram lá fechados. Fechados. Porque dentro da cabeça do rei e de todos os seus homens valorosos estava o seguinte pensamento: está tudo bem com a gente. E humanamente falando, poderia mesmo. Só que nós estamos falando de uma conquista improvável, se fosse humana. Mas era uma conquista sobrenatural. Foi feita à base do quê? Da fé. Da base do quê? Da obediência. À base do quê? Da persistência. Amém? Então, se eu tivesse que dizer, como é que conquistaram Jericó? Na base da fé, na base da obediência e na base da persistência. Não foram 6 voltas e meia, foram 7 voltas. Durante 7 dias e no último dia mais 7 voltas. 7 dias e 7 voltas. Amém? A queda dos muros nos mostra: nada é impossível para Deus, mesmo que pareça loucura. Sabe aquilo que você tem aí, e você fala: meu, isso é maior loucura.
Isso é muito difícil de acontecer. Teu Deus é especialista nisso. Amém? Isso é muito difícil. Teu Deus é especialista. E fé. Fé é perseverar, irmãos. Não adianta dar uma voltinha não e ficar, não deu, não deu. Eu não sei que volta você tá. Eu só sei que você precisa continuar. Amém? Precisa persistir até a muralha vir rente ao chão. Toda vez que você falar agora que a muralha caiu, você ainda vai declarar, e rente ao chão. Que é para não ter chance mesmo. Amém? As nossas armas são diferentes. Nossas armas são diferentes diante das coisas. O povo de Deus não foi com metralhadora, canhão, tanque. Eles foram com um Deus. Foram com a sua voz, com corneta de chifre de carneiro. Essas foram as armas que Deus determinou para eles. Deus tem umas coisas diferentes, irmãos. Coisa de Deus é diferente. Davi foi para cima de Golias com um estilingue. Não é isso? Se fosse no dia da atuais, era um estilingue, não é? E uma pedrinha. Um cara que não queria que ninguém queria enfrentar com arma nenhuma. Davi vai com uma pedrinha. É diferente, irmão. É diferente. Sobrenatural. Dá para explicar? Não. Dá para a gente viver. Amém? Dá para a gente viver. E o sobrenatural depende da nossa escolha. Se você quiser ter uma vidinha natural, amém, Deus te abençoe, você vai ter. Mas se você quiser ter uma vida sobrenatural, você precisa ter posicionamento. Você precisa enxergar onde ninguém enxerga. Você precisa declarar o que ninguém declara. Você precisa se posicionar como ninguém se posiciona. Porque é só assim que é o sobrenatural. O sobrenatural é diferente mesmo. É diferente. O que impede de você ver o muro cair? O que te impede? Pensa aí. Pensa no muro que você tem para enfrentar. O que te impede de ver esse muro cair? Declare, isso não impede mais. Eu vou dar 7 voltas. Eu vou gritar e eu vou declarar. Amém? Agora, eu quero que você abra Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Nós vimos um grande homem de Deus, Josué, com os seus homens, crendo na direção de Deus, para derrubar. Agora eu quero te falar de um homem de Deus, na direção de Deus, que tem que reconstruir. Amém? Para quê? Para você saber que se você precisa derrubar, você vai derrubar. E se você precisa reconstruir, você vai reconstruir. Amém? Seja qual for tua situação, se você crê no Deus sobrenatural, Ele vai te ajudar. Amém? Neemias, capítulo 2, versículo 11. Bom, Neemias, você já conhece a história dele. Se você não conhece, você vai ler o capítulo 1, o capítulo 2, para chegar no versículo 11, onde eu já estou. Neemias, ele estava muito triste, porque a sua cidade tinha sido assolada. Jerusalém estava lá, destruída, os muros destruídos. E ele, então, se entristeceu. Como ele trabalhava para o rei um dia perguntou para ele, o que você está triste? Você trabalha comigo há tanto tempo, nunca te vi assim cabisbaixo? E aí ele declara para o rei, eu estou triste porque a cidade dos meus antepassados está destruída. E aí o rei pergunta para ele, mas o que você queria fazer? Eu queria ir lá reconstruir. E ele consegue toda a benevolência do rei.
Não só para ir lá, o dia, o tempo, a licença para ir lá reconstruir. Consegue até os recursos para ir até lá. Amém? Estão comigo? Então vamos lá, no 11. No 11 ele já chegou na cidade. Ó. Cheguei, pois, a Jerusalém. Estive ali 3 dias. Então, de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. Vamos parar? Vamos parar? O que esse homem de Deus está ensinando para você e para mim? Ele recebeu do Senhor total instrução, como que era para ele reconstruir. Ele chegou no lugar, durante 3 dias, ele observou, ele fez um estudo, ele estava ali, ele e Deus, pensando, arquitetando o seu plano. Contou para todo mundo? Abriu a bocona falando, olha, Deus vai fazer para mim. Não declarei a ninguém. Versículo 13. Saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei, porém não havia lugar onde eu pudesse passar o animal que eu montava. Aí ele vai falando que subiu, que desceu, contemplou, entrou. E o versículo 16: e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Amém? Aqui ele ainda enumerou que ele não disse para ninguém, nem quem estava com ele, nem quem fazia parte da comitiva, nem quem estava lá esperando, para ninguém, irmãos. Tem coisas que é só você e Deus na hora da reconstrução. Tem muita gente perdendo bênção porque fala antes da hora. Porque não sabe que é para fazer, silêncio. É você e o teu Deus. É você dentro do teu quarto com a porta fechada orando ao teu Deus. Amém? Até que o Senhor dá ordem para que ele fale. Porque no versículo 12 fala dessa observação silenciosa. No versículo 18. No 18. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vou dar uma paradinha aqui. Ele fez primeiro toda essa inspeção, olhou, contemplou. Ele já tinha a direção de Deus, não falou para ninguém. No versículo 17 que eu não li, ele chama as pessoas e mostra, está tudo acabado, está tudo destruído, está tudo isolado, né? Mas espera aí, Deus me mandou aqui, e foi assim que Deus fez. Aí ele conta para o pessoal como que o rei favoreceu a ida dele até lá. Sabe o que ele fez? Ele deu testemunho do poder de Deus na vida dele para chamar o povo para trabalhar. Amém, igreja? Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente tenha uma comunhão íntima com Ele. Deus quer dar para nós toda a diretriz, todo o plano. E Ele vai te fortalecer, vai te abençoar para esse plano acontecer. Quando Ele te autorizar, você abre a sua boca com força.
e fala: olha, o Deus que me trouxe até aqui, que fez isso, isso, isso e isso por mim, vai me ajudar a te ajudar. Vai me ajudar a trabalhar nessa obra. Amém? Porque tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa que atrai pessoas. É ver o poder de Deus. Ninguém quer um Deus que não tenha poder. Sabia disso? As pessoas se apegam a deuses que nem têm poder. Só porque alguém falou. Aí eles se apegam. E você? Como é que tem falado do teu Deus? Com que expectativa? Com que orgulho? Com que posicionamento você fala do teu Deus? Como você se refere a Ele? As pessoas estão de olho, irmão. As pessoas estão de olho. As pessoas precisam de um Deus que é poderoso. E se a gente não tem esse Deus poderoso para ser mostrado, qualquer outro Deus leva de bandeja, porque as pessoas são facilmente enganadas. Amém, igreja? Então, o que você recebe não pode ficar só para você. Você tem que falar o que Deus faz na sua vida. Falando em falar o que Deus faz na tua vida, quarta-feira a gente teve o testemunho da irmã Aparecida. E que testemunho glorioso! Quando ela veio dar o testemunho dela aqui, eu lembrei muito do que o Mateus tinha pregado. Que ele tinha dito que no coração dele, aquele versículo da palavra que diz que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração que se faz neste lugar. Amém? E aí eu ouvi a irmã Aparecida dizer que ela ia... Posso falar, irmã? Que ela ia pedir para o patrão dela um aumentinho de salário lá para janeiro, fevereiro. Tinha uns 10 dias que ela estava com esse pensamento e pondo na mão do Senhor. Senhor, lá para janeiro, fevereiro, vou pedir um aumentinho de salário. Irmãos, não foi janeiro, não foi fevereiro, e ela nem pediu. O homem chamou ela esses dias atrás e falou que ia dar um aumento para ela. Amém? Quem faz isso, irmão? Quem que ouviu a oração dessa irmã? E falou para, assim, ó, ela não vai precisar nem pedir. Vou mandar esse homem aumentar o salário dela. Amém? E ela fez o quê? Compartilhou o poder do Deus que ela serve. Amém? E foi o que Neemias fez. Ele compartilhou. Aí eu acho interessante o versículo 19. Olha o versículo 19. Qualquer semelhança com os dias atuais, né? O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita de Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, ao nosso redor sempre vai ter um Sambalate e um Tobias, que são os próprios representantes do inimigo, os próprios representantes do mal. Amém? E eles vêm e tentam fazer o quê? Minar, roubar a tua fé, minar a tua esperança, tentar fazer você desacreditar. Você está tentando abrir um negócio? Não vai dar não, não vai dar não.
vai dar errado para você. Você já viu como está a crise? Se Deus colocou no teu coração, se o Senhor te deu um ok, sai para lá, Tobias. Sai para lá, Sambalate. Amém? Porque no versículo 20 diz assim: então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Lindo, hein? Lindo, hein? Lindo. O Deus do céu nos fará prosperar. Amém? De algumas pessoas, poucas, bem poucas, a gente já ouviu: vocês vão fazer retiro? Ah, ninguém vai pagar, ninguém vai querer, está muita crise, está muito difícil, dá muito trabalho. Ao qual o pastor e todos que estão envolvidos declararam: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Amém? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Nós começamos o retiro, tínhamos poucas inscrições. Teve uma hora que o pastor falou: ai, será que vai dar? Será que vai dar? Vai dar. A gente estava na primeira volta ainda, irmãos. E a segunda volta? Deu trabalho. A terceira, a quarta, a quinta. Chegamos na 7ª volta. Amém? Não temos mais vagas. Não temos mais vagas. Amém? Por quê? Porque o Deus do céu estava cuidando de tudo. Amém? Então, no versículo 20, Neemias se posiciona. Neemias cuida de declarar que Deus ia cuidar. Diante das dificuldades, você precisa declarar que Deus vai cuidar, que Deus vai com você. Quando chegar aquela vizinha, quando chegar aquele parente, quando chegar aquele amigo que se diz amigo, mas não é, e falar para você, não vai dar certo, você declarar: o Deus do céu vai me fazer prosperar. Amém? Só que Neemias, além dessa declaração, ele também tomou um posicionamento diferenciado. Para edificar tem que ter esse posicionamento, irmãos. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Isso é para você aprender hoje, para inculcar, amém? Se você vai edificar. Tem gente que fala assim: é mais fácil derrubar do que edificar. A dificuldade é a mesma, irmãos. É fé e posicionamento. Ou para derrubar ou para edificar, tem que ter. Amém? Para edificar, ele ainda deu uma instrução diferenciada para o povo. Amém? Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Amém, igreja? Você está edificando? Com uma mão você edifica e com a outra, em algumas versões diz, segurava a sua espada. A nossa espada é isso aqui, ó. Amém? Espiritualmente falando. Então, você está construindo, está levantando sua família, está levantando a sua igreja, está levantando seu ministério, seja o que você estiver construindo. Com uma mão você constrói e com a outra você vigia. Você fica com a sua arma levantada. Amém?
Versículo 18. E cada um dos edificadores trazia sua espada à cinta. Assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Sabe o que eu achei lindo? Que para derrubar, tocava a trombeta. Para edificar, tocava a trombeta. A sua vida tem que ser cercada de louvor. Tem que ser cercada de hino, de vai para cima, e vamos louvar, e vamos, Senhor, pisa mesmo, derruba tudo, Jesus, vamos para cima. Tem que ser cercada de trombeta, amém? Porque quando tocar a trombeta em Sião, a gente vai ser recolhido. O Senhor também vai nos recolher ao som de trombeta. Festa é trombeta. Guerra é trombeta. Não deixa de tocar trombeta, irmãos. Não deixa de louvar, não deixa de glorificar, não deixa de buscar. Amém? Para edificar ou para derrubar, Deus está à frente. Amém? O que você precisa? Derrubar ou edificar? Está tocando a trombeta? Está tocando a trombeta? Então hoje é dia de você tocar a trombeta, de você declarar bem alto: o Deus do céu, a quem eu sirvo, vai me dar vitória. Amém? Glórias a Deus por isso. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus porque Ele está nos ensinando nessa noite. Ele está nos ensinando a declarar a vitória. E hoje é dia de ceia. Hoje é dia de renovo de aliança. Hoje é dia do Senhor participar com você de algo especial que nós devemos fazer aqui em comunhão, unidos, até que a trombeta da volta dele toque. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Agradecemos, Senhor, porque ou para construir, ou para derrubar, o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos dá detalhes, Pai. O Senhor nos dá detalhes maravilhosos de como agir, de como proceder. Nós precisamos estar atentos aos detalhes, Senhor, e obedecê-los, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.